Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante até as origens de tudo, explorando uma das narrativas mais fundamentais e conhecidas da história da humanidade. Vamos mergulhar na história da criação de Adão e Eva. Um relato que moldou culturas, inspirou a arte e continua a provocar reflexões profundas sobre quem somos e de onde viemos. Esta não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete questões sobre a natureza humana, o propósito e a nossa relação com o Criador e com o mundo ao nosso redor. Então prepare-se para uma viagem no tempo. Até o alvorecer da criação, vamos começar no ponto onde os céus e a terra acabaram de ser formados pelo Senhor Deus. Imaginem um mundo silencioso. Uma tela em branco. A Bíblia nos diz que naquele tempo ainda não havia nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado. Por quê? Porque Deus ainda não tinha enviado chuva e, crucialmente, não havia ninguém para cultivar a terra. Era um mundo à espera. Mas mesmo sem chuva, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície, preparando o cenário para o milagre que estava por vir. É nesse momento que a humanidade entra em cena. O Senhor Deus, com um ato de intimidade e arte, formou o homem do pó da terra. Pensem na simbologia disso. Somos feitos dos mesmos elementos do universo. Mas o que nos torna especiais é o que vem a seguir. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Não era apenas uma estátua de barro, ele recebeu a centelha divina, a própria vida de Deus. Com o homem criado, era preciso um lugar para ele viver. E não era um lugar qualquer. O Senhor Deus plantou um jardim magnífico no Éden, a leste. Este não era um jardim comum. A descrição é de um paraíso exuberante, repleto de todo tipo de árvores que eram não apenas boas para comer, mas também agradáveis aos olhos. Era um lugar de beleza e abundância perfeitas. No centro desse jardim, duas árvores se destacavam. A árvore da vida, que prometia a imortalidade, e a enigmática árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores seriam centrais para o destino da humanidade. Para sustentar esse paraíso, um rio nascia no Éden e se dividia em 4 grandes rios: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Curiosamente, esses nomes nos conectam a lugares reais do mundo antigo, dando à narrativa uma sensação de história e geografia tangíveis. O texto até menciona a terra de Havilá, famosa por seu ouro excelente. Era um mundo rico, fértil e perfeitamente projetado. Nesse cenário idílico, o homem recebeu sua primeira tarefa, seu propósito. O Senhor Deus colocou Adão no jardim do Éden com uma missão clara: cuidar dele e cultivá-lo. Isso nos mostra algo profundo sobre a natureza humana desde o início. Fomos feitos para trabalhar, para sermos guardiões e administradores da criação. O trabalho não era um fardo, mas uma vocação nobre e integrada à vida no paraíso. Junto com essa responsabilidade, veio uma instrução, uma regra. Deus disse a Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim. A abundância era total. A liberdade era a norma. Havia apenas uma única exceção: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta não era uma proibição arbitrária, mas um teste de confiança e obediência. Um ponto focal onde a liberdade humana encontraria seus limites e consequências. A morte mencionada aqui pode ser entendida não apenas como física, mas também como espiritual, uma separação de Deus, a fonte da vida. Apesar de viver em um paraíso perfeito e ter uma comunhão direta com Deus, algo ainda não estava completo. O Senhor Deus observou e declarou: não é bom que o homem esteja só. Esta é uma afirmação poderosa sobre a nossa necessidade inata de relacionamento e companheirismo. A solidão não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Então, ele disse: farei para ele alguém que o auxilie.
e lhe corresponda. A palavra hebraica para auxiliador aqui, ezer kenegdo, é muito rica. Não significa uma assistente inferior, mas uma parceira forte, alguém que está face a face, uma contraparte perfeita. Antes de criar essa parceira, Deus fez algo interessante. Ele trouxe a Adão todos os animais do campo e todas as aves do céu. Adão recebeu a tarefa de nomeá-los, um ato de autoridade e discernimento. Ao dar nome a cada criatura, ele percebia suas naturezas. Mas, em meio a toda essa diversidade, o texto nos diz que ele não encontrou para si uma auxiliadora que lhe correspondesse. Nenhum animal poderia preencher o vazio da solidão humana. Essa busca infrutífera destacou ainda mais a sua necessidade única. Então, chegamos ao clímax da criação da humanidade. O Senhor Deus fez Adão cair em um sono profundo, uma espécie de anestesia divina. E, num ato de criação que é ao mesmo tempo íntimo e cirúrgico, Deus tirou uma de suas costelas e com ela moldou a mulher. A imagem é de uma criação a partir da outra, não do pó, mas do próprio ser humano. A mulher não foi feita do pé de Adão para ser pisada, nem da cabeça para governá-lo, mas do seu lado, para ser igual, próxima ao seu coração, para ser amada e protegida. Quando Deus trouxe a mulher, Eva, até Adão, a reação dele é o primeiro poema da Bíblia, uma explosão de alegria e reconhecimento. Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele finalmente encontrou sua contraparte perfeita, alguém com quem ele podia se relacionar em todos os níveis. A solidão acabou. Este ato criativo estabelece o fundamento para o casamento e a família. O texto conclui, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa união é mais do que física. É uma fusão de vidas, almas e propósitos, criando uma nova unidade familiar. E, nesse estado de perfeição original, o homem e sua mulher viviam-nos e não sentiam vergonha. A nudez aqui simboliza a inocência total, a transparência, a ausência de culpa, medo ou malícia. Eles viviam em completa harmonia um com o outro e com seu Criador, sem nada a esconder. Era um estado de pureza e confiança absolutas, o ponto alto da criação antes da queda que exploraremos em outro momento. E assim termina a nossa jornada de hoje, no coração do Jardim do Éden, testemunhando o nascimento da humanidade e dos relacionamentos. Esta história nos oferece uma visão profunda sobre o nosso valor, nosso propósito e nossa necessidade fundamental de conexão. Ela nos lembra que fomos criados com um propósito, para cuidar do mundo ao nosso redor e para viver em comunhão uns com os outros e com Deus. Espero que esta reflexão tenha sido enriquecedora para vocês. O que mais te chama a atenção nesta narrativa? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria ler e interagir com vocês. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando essas histórias profundas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.